Também, apenas para deixar claro que a superação do argumento da dívida que eles estão tentando insistir, na minha opinião, vergonhosamente, é de que não há dívida para com a igreja em relação a falar dos mandamentos para as pessoas. Bom, primeiro que para mim a igreja não quer que isso aconteça. Pelos indícios que eu fui reunindo ao longo do tempo, a igreja não quer. A igreja entende que isso de alguma forma é prejudicial ou morte espiritual. No meu caso, não. Eu não achei que pregar sobre os mandamentos seja morte espiritual. Eu achei que a impositividade seria errada. Mesmo de maneira, se eu explicar de uma maneira mais compassada, de uma maneira, vamos dizer, com mais de uma pregação. Como é que eu posso dizer? De uma maneira, a não falar isso de uma maneira chocante, apenas de uma maneira mais light até chegar na questão dos mandamentos. Né? Mesmo isso eu entendo que não é o ideal. Nem isso eu entendo que é o ideal. Antes eu achava que daria para fazer. Eu achava que era uma possibilidade, era até a maior possibilidade, se não fosse algo prejudicial, essa seria a melhor possibilidade. Mas nem isso, naquele momento, nem isso eu achei que era totalmente válido. Isso aumentava um pouco a chance também, ó aí, ó. Antes sim, quando eu estava em 2021, eu estava pensando que isso aumentaria sim a chance de que a tese de que falar dos mandamentos seria algo certo, mas eu não estava acreditando nisso totalmente naquele momento. Ainda para mim a outra tese valia mais. Eu estava falando até uma proporção 90-10, menos na verdade, porque tinha essa ideia. Né? Então eu diria no mínimo ali uma proporção 80-20 de que falar dos mandamentos seria prejudicial para as pessoas. Então tem isso. Mas não há como haver pagamento e não há dívida nesse caso, porque não há condições de pagamento da minha parte, não há como adimplir, não há condições de adimplemento disso, uma vez que a doutrina que a igreja deseja que seja falada é uma doutrina da liberação dos mandamentos via Cristo, que eu não, com a qual eu não concordo, então não há condições de adimplemento, uma vez que a minha corrência, entre aspas, né, uma questão contratual, a corrência que eu usaria, se nós podemos falar dessa forma, porque a palavra não é dinheiro, mas a corrência de pagamento em relação à igreja não seria de maneira nenhuma naquilo que reporta aí a questão de Cristo liberar os mandamentos. O meu tipo de pregação seria outra doutrina, que a igreja não acha que deva ser feito, por entender que seja prejudicial às pessoas. E se eles acham que é morte espiritual, eu não acho que seja. Eu acho que apenas o método seria impositivo, mas os mandamentos estariam dando vida para as pessoas. Mas isso não deve ser falado lá por uma questão de metodologia, não por uma questão de conteúdo, uma questão conteudística. E nesse ínterim, né, vamos dizer assim, eu entendo que não há condições de implemento por eu ter uma doutrina diferente da igreja, que entende que os mandamentos foram liberados por Cristo. Eu entendo que não. Então eu não posso adimplir qualquer dívida, uma vez que não há dívida verdadeiramente desde o início, e não havendo condições de adimplemento, não há dívida, por assim dizer. E é isso aí, vai.